que você entende por coerência espiritual? Na verdade, eu nem sei se essa expressão existe. Eu costumo usar porque eu já fui uma cristã incoerente. Eu dizia que acreditava em Deus, eu fazia orações, eu frequentava a igreja, eu rezava o terço, eu comungava, mas o meu comportamento não era coerente com o que a Bíblia me manda fazer. A Bíblia é um manual, é um instrutor de vida. Deus não está fisicamente diante de nós falando exatamente o que é pra gente fazer, mas na Bíblia você encontra instrução para tudo. E existe uma forma de ler a Bíblia que é uma forma espiritual, deixando que o Espírito Santo revele a você o que está por trás dessas palavras. E antes de eu continuar aqui, eu quero me apresentar. Eu sou Raquel Faria, nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, mas eu não acredito em emagrecimento definitivo, na verdade, nenhuma mudança definitiva, quando não se trata de mudanças de alma, ou seja, pensamentos e sentimentos, espírito e, consequentemente, o que a nossa alma acredita. A própria Bíblia diz isso, assim como o homem acredita, ele é. A forma como a nossa alma, nossa mente, nossos pensamentos e sentimentos conduzem a nossa vida, inspirada ou não pelo Espírito Santo, o nosso corpo responde a isso. Afinal de contas, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então, quando a gente vive diante da verdade, de uma percepção da nossa essência, consequentemente, a gente tem microdecisões ao longo do dia que fazem com que nosso corpo seja cuidado. Então, muito mais do que ter força de vontade para comer ou não comer aquilo, ou isso, ou fazer atividade física ou não, ou beber água, ou fazer jejum, muito mais do que usar a força de vontade, é um desejo profundo de honrar a Deus com a honra à nossa saúde. Não negligenciar a saúde que nós temos, as possibilidades que nós temos de seguir ao longo da vida, envelhecer com saúde, e não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Por exemplo, se você acredita que você é preguiçosa, procrastinadora, indisciplinada, são crenças da sua mente, você vai ter esse comportamento e, consequentemente, seu corpo vai sofrer com isso. Não tem como você emagrecer, mudar um comportamento e permanecer nesse comportamento se você tem crenças que te fazem acreditar que você não é capaz de conquistar esse resultado e manter. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre essa incoerência espiritual. A Bíblia fala aqui em Salmo 25, 12 e 14, o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Temem na Bíblia, temer na Bíblia significa respeitar, honrar, obedecer. Não é temer de ter medo do Senhor. Então, aqui existe uma promessa. Deus instrui o caminho que você deve escolher. Mas ele instrui a quem? Ao homem que teme ao Senhor, ou seja, ao homem que respeita o Senhor, que honra o Senhor. No versículo 14 ele diz: Deus fará essas pessoas conhecerem a sua aliança. Que pessoas? As que têm intimidade com ele. E quem são as pessoas que têm intimidade com ele? As pessoas que o temem, que o respeitam, que o honram. Então, como eu falei, durante anos eu fui uma pessoa religiosa, mas não era uma pessoa que temia o Senhor. Por isso eu não tinha intimidade com ele. Eu ouvia as pessoas falar aquela coisa de que Deus me falou isso, Deus falou tal coisa pra mim. Eu ficava assim, como assim Deus falou? Então, a única coisa que eu conhecia era eu de um lado, a religião do outro, e entre nós dois um vácuo, resistência aqui na terra, as minhas atitudes, o tipo de vida que eu tinha. A partir do momento que eu comecei de fato a conhecer o que Deus queria de mim, o tipo de comportamento que ele queria que eu tivesse, o tipo de vida que ele queria que eu levasse, o que ele queria que eu abrisse mão, o que ele não queria que eu negligenciasse, a partir do momento que eu descobri isso através da Bíblia e passei a obedecer. Então, primeiro eu conheci através da leitura da Bíblia, depois eu comecei a obedecer e a partir desse momento eu criei intimidade com Deus. Aquele espaço entre eu e a religião já não existia mais. Existiu um vínculo, uma aliança, uma intimidade com Deus. E aí sim ele começou a se revelar a mim. Então, essa reflexão de hoje é sobre isso. Eu, mesmo sendo nutricionista, posso gerar algum tipo de dúvida, mas ela diz que é nutricionista, ela tá falando, por que ela tá falando de Deus? Porque eu acredito que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja eu nutricionista, professora, advogada, auxiliar de serviços gerais, dona de casa, empresário, o que quer que eu faça, eu estou fazendo para servir ao mundo. E eu sirvo ao mundo representando o reino de Deus aqui no mundo. Então não tem como eu, depois de entender o que eu faço aqui na Terra, separar a minha vida profissional do que eu faço para Deus. Eu faço para Deus, eu entrego comida para as pessoas carentes, eu vou lá na igreja, faço um trabalho voluntário e separadamente eu levo a minha vida de trabalho, de família,
de relacionamentos. Não, é uma coisa só. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou servindo a Deus com tudo que eu faço. Não só o que eu faço para as pessoas, mas o que eu faço para mim. Se eu acordo e vou fazer atividade física, eu estou servindo a Deus. Porque não tem como eu existir aqui na Terra sem esse corpo. Então eu preciso cuidar do meu corpo para que o meu corpo sirva a Deus. Se eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer, eu tenho que ser magra. Eu não estou dizendo magra padrão de beleza, magra padrão do mundo, corpo de A ou de B que me inspira, não. Magra, saudável. Eu não posso ensinar uma coisa a uma pessoa, dizer que ela é capaz de fazer tal coisa se eu não sou capaz de fazer. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu estou honrando a Deus, não só para servir como exemplo para as pessoas, mas para minha própria vida, para a própria existência, coerência saudável de mente e corpo até o último dia que eu estiver aqui. Então, hoje eu quero deixar essa reflexão para você. As pessoas escolhem no que elas acreditam. Uns acreditam na doutrina espírita, outras na Umbanda, outras na católica, outras na evangélica, outras em outras religiões, ok. Mas seja coerente com o que você acredita. Se você segue uma religião, se você prega coisas que são baseadas na Bíblia, conheça a Bíblia. Diz o que você faz. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu fui uma dessas pessoas, que diziam coisas que eu não sabia nem o que estava dizendo, porque eu não li a Bíblia, eu não sabia o que estava dizendo ali. E isso tem tudo a ver com o emagrecimento também. Por quê? Porque a nossa mente busca uma coerência entre o que a gente fala, o que a gente acredita e o que a gente faz. Quando não existe essa coerência, você precisa usar sua força de vontade. E a força de vontade é um recurso limitado da nossa mente. Então, por exemplo, se você foi fumante durante anos e alguém te pergunta, você quer um cigarro? E aí você fala, não, eu tô tentando parar de fumar. Você se identifica com uma pessoa que tá brigando diariamente para fazer isso. Em algumas vezes você vai conseguir e outras vezes não, até porque se você diz que você tá tentando parar de fumar, você já tá dando uma permissão para sua mente para às vezes não conseguir. Afinal de contas, você só está tentando. Se ao invés disso você diz, estou parando de fumar, você também tá nesse caminho. Agora, se você diz, não, eu não fumo, aí já muda a conversa. Você não se identifica mais com uma pessoa que fuma. E se a pessoa te falar, ué, como não fuma? Semana passada eu encontrei que você fumava? Eu te conheço há 20 anos você fuma? Sim, eu fumava até ontem. A pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que fuma, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada dia. Então, se até ontem eu fui uma pessoa que criticava, fumava, xingava, não fazia atividade física, traía, mentia, só negava, o que quer que seja, hoje eu posso me tornar uma pessoa diferente. Algumas mudanças na nossa vida acontecem repentinamente, porque a nossa mente tem dois recursos para mudança. Um é o forte impacto emocional e o outro é por repetição. Só que para você mudar por repetição, você precisa se identificar com essa pessoa nova e repetidamente manter esse padrão de comportamento novo. Mesmo que eventualmente você ainda se comporte como antes, você vai falar, não, eu sou uma pessoa, eu gosto de fazer atividade física, eu cuido do meu corpo, eu me cuido, eu tenho prazer em me cuidar, mas hoje eu escorreguei, comi batata frita, doce, pizza, sorvete, Coca-Cola, tudo ao mesmo tempo. Ok, mas eu sou uma pessoa que me cuida, que tem prazer em ser saudável, ou seja, você precisa se identificar com essa nova pessoa, para que a pessoa anterior vá sendo deixada de lado. E a mesma coisa quando você tem um relacionamento com Deus. Você precisa temer, honrar, respeitar, ser coerente. Não adianta você colocar uma coisa pro mundo, falar coisas, aparentar isso ou aquilo no Instagram, as pessoas olharem para você e verem uma coisa, só que por trás dessa máscara existe uma outra pessoa. Deus nunca honrou personagens. Deus honra pessoas de verdade. Então seja de verdade, primeiro diante de Deus. Essa relação verdadeira com Ele vai te ajudar a deixar todas as máscaras caindo no meio do caminho, e essa relação que você tem com Ele verdadeira vai se tornar reflexo para todas as outras que você tem, inclusive com você mesmo, com quem você se identifica, e consequentemente todos os resultados que você tem na sua vida vão mudar, porque você passa a ser uma pessoa diferente. Então essa é a minha palavra para você hoje. Seja coerente. Deus vai instruir os seus caminhos, vai fazer você conhecer a aliança que vocês têm, você e Ele. A intimidade do Senhor vai ser real na sua vida. Mas para isso, você precisa honrar, respeitar e obedecer o que Ele manda. E a Bíblia é o melhor lugar para você conhecer. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.